Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. No episódio anterior ficou claro que o Líder 2020 inspira e mobiliza sua equipe pelos valores, e não apenas pela hierarquia ou pelo carisma. No episódio de hoje, vamos conversar com o César Souza sobre as atitudes pessoais que fazem diferença para o sucesso do líder. Eu acho o valor mais importante tolerância. Se a gente não tiver humildade, como é que a gente vai ter tolerância? E como é que a gente vai lidar com os erros, né? Moral. Integridade. Se não houver respeito, você não tem um bom ambiente de trabalho, não tem uma produtividade adequada, enfim, é complicado. Durante quase 20 anos, as empresas têm feito um esforço muito grande para tentar explicitar a sua missão, visão e valores. Mas não tem sido muito eficazes em traduzir esses valores no dia a dia das pessoas. As pessoas não conseguem entender como é que aqueles valores se traduzem em atitudes e em posturas no seu dia a dia, no seu cotidiano. É no dia a dia que as pessoas realmente vão assimilar, não é? Os valores e vão praticá-los, porque o exemplo vem de cima, vem das lideranças. É o dia a dia, isso que vai formar realmente uma cultura forte, né, e determinante da organização. O que é importante chamar a atenção é de que não existem atitudes certas ou erradas. A atitude certa é aquela que funciona, no sentido de que é aquela que, sem trair valores éticos, ela tem adesão muito forte com a estratégia da empresa, com os resultados que você quer alcançar e com a natureza do negócio. As atitudes que eu mais valorizo num líder é a equipe, é trabalhar em grupo. Honestidade, transparência, Criatividade. A atitude que eu mais detesto num líder é o individualismo. Arrogância. O imediatismo, eles querem tudo sempre para antes de ontem. Eu vejo que a atitude do líder maior é entregar resultados com essa equipe e ter paixão pelo que faz. Eu acho que o mais importante é que cada um dos executivos, cada um dos líderes da organização demonstre no dia a dia, né, através de atos concretos, a prática desses valores. Várias pesquisas no mundo inteiro sempre procuram explicar o porquê certas empresas obtêm um certo grau de sucesso e são duradouras e conseguem um grau de competitividade diferenciado. Normalmente as respostas residem em coisas como capital, tecnologia, o produto, o mercado, proximidade de matérias-primas, situação político-econômica de um país em determinado momento onde a empresa faz parte. Mas no meu modo de ver é que a causa do sucesso das empresas reside muitas vezes no sistema de valores e na capacidade que os líderes têm de transformar esses valores em atitudes e posturas. Bom, eu acredito piamente que uma empresa tem que ter ideais, crenças e valores, e a minha forma de liderança é fazer as pessoas, os colaboradores, inspirar-se nos valores definidos na empresa. Entender quais são os valores e princípios que norteiam a sua atividade, a sua empresa, e fazer com que todos sigam aquele caminho sem qualquer tipo de transgressão. Não tenham dúvida, a resposta não está apenas na tecnologia, na inteligência empresarial, na capacidade de executar os seus trabalhos. A capacidade está principalmente, eu diria, no empreendedorismo, na cultura, no sistema de valores, na descentralização da empresa, na forma pela qual ela toma decisões, no respeito às pessoas, no foco no cliente, no foco no resultado. Isso é o sistema de valores traduzido em atitudes e posturas no dia a dia. Esse grau de comprometimento, essa união entre as pessoas que trabalham nas suas diferentes lojas no Brasil inteiro, a forma pela qual se relacionam com os clientes, a forma pela qual se relacionam com os fornecedores, esse conjunto de atitudes e posturas, esses valores para mim é que são o grande diferencial decisivo e que explicam o sucesso do Magazine Luiza. Essa valorização das pessoas, seja ela qual for, ao mais simples fornecedor, ao presidente de uma empresa, ao mais simples funcionário, eu acho que é uma diferença muito grande e não se conquista da noite para o dia. É um trabalho longo e não tem dinheiro que compra. Eu posso comprar uma rede, eu posso comprar um CD, mas eu não compro uma cultura. Então, eu sempre acreditei que isso tem que ser formado todos os dias, redirecionado e fomentado sempre. E nós somos muito fortes, não tem nada nas paredes. Eu não tenho a mínima dúvida em afirmar
O sistema de valores, quando é traduzido em posturas e atitudes no dia a dia, é que formam uma força competitiva inigualável dentro das organizações. O líder deve, com certeza, ter foco, muito foco. Perseverança. Saber trabalhar com a sua equipe. E saber respeitar o próximo, ser humano. Um líder, ele não deve só esperar. Ele partir dele as iniciativas, ele deve tomar as iniciativas. Existe um custo invisível muito grande, pouco percebido pelos líderes das organizações, que é causado pelo problema de atitudes inadequadas das pessoas. Ou as empresas perdem clientes, ou perdem parceiros, ou até mesmo perdem pessoas. Bom, a atitude que eu mais detesto no líder, eu acho que é imediatismo. Inveja. Pessimismo. Paternalismo. Tirania, né? A sede de poder pelo poder. Eu não tenho dúvida em afirmar que as atitudes, elas representam muito mais um passivo do que um ativo nas organizações. As atitudes são muito mais uma fonte de conflito do que de sinergia dentro das nossas empresas. A atitude da geração Y, ou do jovem, vamos falar do jovem de um modo geral, é assim, ele está caminhando para se tornar um líder. E quando ele pensa em ser um líder, ele precisa considerar algumas mudanças importantes na carreira dele. Primeiro, ele deixa de ser uma pessoa que observa outros líderes, observa outras pessoas agirem como exemplo. E ele precisa se tornar um exemplo. Aliás, ele tem que se conscientizar que ele se torna exemplo. E como exemplo, ele precisa adotar alguma postura. A principal postura é coerência. Ele é líder o tempo todo. Então ele pode estar numa praça de alimentação, comendo com os amigos, ou ele pode estar numa balada ou numa festa. Para as pessoas que estão envolvidas com ele, ele é um líder. E ele continua sendo um líder. Sempre é importante as organizações e as pessoas adquirirem determinados tipos de atitude. Quando elas existem, a tendência ao sucesso é sempre maior. Vou enumerar algumas. A primeira delas é o foco. O líder inspirador sempre mantém o foco, tem uma disciplina muito grande, um sentido de prioridade, de hierarquia sobre essas prioridades. Trabalhar com foco, acredito que é trabalhar concentrado, sem se distrair. Eu sou focado e não gosto de trabalhar com pessoas que não são focadas. Sempre priorizar o seu objetivo, mas para isso você precisa saber o que você quer. Eu sou uma pessoa focada e cada vez mais estou sendo porque eu preciso trazer resultado. E se você não tem foco, você não traz resultado. Minha sugestão é mantenha o foco. O líder inspirador é proativo, toma iniciativa, não fica esperando que as coisas aconteçam. Procura sempre se antecipar aos fatos. Ele cria seguidores nesse sentido, ele lança produtos diferenciados, convoca a sua equipe para levantar uma bandeira diferente antes que os outros assim o percebam. Essa é a natureza do líder inspirador. Eu acho que proatividade é aquela pessoa que não fica esperando o que tem que fazer ou não. Ela foge dos padrões, ela tenta inventar coisas novas, tenta fazer alguma coisa diferenciada. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia, então a gente tem que ser muito proativo. Enquanto a gente está dormindo, os japoneses estão trabalhando. A proatividade vem da autoestima, autoconfiança, autoconhecimento. Então acho que eu acordo todo dia com esse pensamento, o que a gente pode fazer a mais do que a gente está fazendo hoje para poder nos diferenciar nesse mercado nosso que hoje é tão competitivo. O mundo não está mais dividido entre quem é grande e quem é pequeno, entre quem está à direita ou à esquerda, entre quem está em cima ou está embaixo. O mundo está dividido entre quem é rápido e quem é lento. Você percebe um líder quando ele quer fazer, quando ele é inconformado, quando ele quer buscar, quando ele quer. Quando ele quer, ele consegue muitas coisas. Eu já conheço pessoas que jamais teria perfil de liderança por timidez ou por criação mesmo, mas a vontade de querer era tanto, de querer crescer, de querer fazer acontecer, de querer participar e não ser espectador, que se torna um grande líder. Não fique esperando. A proatividade é a fonte da competitividade. O líder inspirador é perseverante, é determinado, é coerente com seus objetivos, luta por eles, sabe superar os obstáculos. Um dos melhores exemplos que eu conheço de líder inspirador, e isso sempre foi objeto de uma pesquisa íntima que eu fazia informalmente nos eventos onde eu estava, e era quase uma unanimidade as pessoas afirmarem o presidente Lula, porque disputou 4 eleições, só ganhou realmente na 4ª eleição, não jogou a toalha nunca e durante 12 anos ele soube perseguir o seu sonho e fez história. Não existe obstáculo intransponível.
Vanderlei Cordeiro de Lima é um maratonista brasileiro. Antes de se tornar atleta, Vanderlei foi boia fria. Corria 5, 10 quilômetros e corria nas estradas. Muitas vezes eu trabalhava também na roça, ajudando meus pais. Muitas vezes eu voltava do trabalho da lavoura para casa correndo. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, após liderar a maratona com grande vantagem até o quilômetro 36, ou seja, faltando apenas 6 quilômetros para a linha de chegada, Vanderlei foi atacado e derrubado por um fanático religioso. Aquela parada brusca da maneira que foi, acabou tendo um impacto físico e psicológico, né? Muitos outros atletas teriam desistido, mas não Vanderlei. Em momento algum passou pela minha cabeça de desistir da prova. Eu queria seguir em frente, mesmo naquela condição que estava vivendo naquele momento, né? Vanderlei retorna à prova. Mesmo abalado, num ato de coragem e amor ao esporte, ele prossegue. Foi pura determinação e vontade de vencer mesmo. Não tenho frustração por não ter alcançado a medalha de ouro. Eu acho que o mais importante, né, foi o reconhecimento da medalha de bronze. O esporte nunca trouxe frustração para mim, só trouxe alegria e realizações. Por seu feito e seu espírito esportivo, Vanderlei foi agraciado com a medalha Pierre de Coubertin, concedida para atletas que valorizam mais a competição do que a própria vitória. Tenho o privilégio de ser um dos poucos atletas que recebeu essa grande comenda, que se reflete muito, não só pelo fato de você ter conquistado algo, mas por você realmente representar o espírito olímpico como um todo. Então, para mim, isso foi muito gratificante. Se eu tivesse que dar um conselho para algum jovem hoje, eu diria que seria primeiro acreditar no serviço, fazer o que gosta, um serviço que agrade e que você tenha vontade de desenvolver. A empresa, uma empresa que você acredita nos valores, e aí depois é tratar como se fosse sua. Eu acho que o olho do dono aí, no meu caso, foi o que me trouxe os frutos para que o senso de urgência, comprometimento e todas as outras habilidades e desafios fossem superados. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. As atitudes essenciais de um líder para o setor financeiro, elas não diferenciam muito dos líderes de outros setores, que são, primeiro, flexibilidade, rapidez, conhecer, saber acompanhar a dinâmica desse mundo tão complexo que a gente está vivendo hoje. Saber viver o espírito da época, que é o que eu falo. É uma época diferente onde você não programa muitas coisas. Você tem que estar preparado para entender o contexto rapidamente e se adequar e se adaptar. As principais características dos líderes do século XXI são, primeiro, a capacidade de inovar e se reinventar diariamente. A velocidade com que o mundo muda hoje, ela é muito maior do que no século XX. Então, se o líder não conseguir se reinventar muito frequentemente, a perenidade do seu sucesso fica comprometida e a tendência é que ele tenha uma vida como líder muito mais curta do que ele conseguiria ter no passado. O líder inspirador pensa fora da caixa, tem uma alta dose de inovação. E veja bem, não é apenas criatividade. Criatividade são apenas ideias. Inovação é quando uma ideia cria valor, ou para o cliente, ou para o fornecedor, ou para a comunidade, ou para as pessoas. Mas não é um novo por novo, é um novo com resultado. Aliás, inovação só existe se tem realmente resultado. Crie valor através da inovação. Os líderes inspiradores têm ótima capacidade de vender o próprio peixe. Eles sabem convencer, sabem posicionar suas ideias de uma forma que as pessoas acabam comprando as suas ideias. E esse é um dos diferenciais do líder inspirador, essa capacidade de comunicar bem com bastante simplicidade. O operador da torre de controle telefonou, eu era major da FAB nessa época, dizendo: Major, o presidente da República, presidente Costa e Silva, está voando para Guaratinguetá. Guaratinguetá está fechado com nevoeiro. O avião vai ter que pousar aqui em São José para esperar abrir o campo de Guaratinguetá. Hoje é domingo, não encontrei nenhuma autoridade. Só o senhor que está trabalhando aí. O senhor concorda em receber o presidente da República? Você pode imaginar o que aconteceu comigo, né?
Eu estava com a cabeça absolutamente pronta para para vender qualquer coisa. Eu tinha feito um monte de palestra para todo mundo, aí, explicando o que nós pretendíamos na cabeça. Tive o presidente comigo 1 hora, fazendo a maior lavagem cerebral da minha vida. E olha, com sinceridade, eu chutei a Embraer de hoje para o presidente, dizendo que nós íamos fabricar avião para o mundo inteiro e exportar todos os tipos de avião. No começo eu percebi que o presidente meneava a cabeça como perguntando o que este cara está tentando me vender num domingo de manhã, né? E foi, mas dali a pouquinho ele se acendeu e começou a fazer perguntas bastante pertinentes, começou a colocar aqui. Aí seguiu-se um diálogo que foi extremamente produtivo e no final do diálogo ele falou para mim, vou ajudá-lo. E aí começou a subir a escada do avião, parou no meio da escada e virou para baixo, né? Virou para baixo, olhou para mim, falou, nós vamos fazer. O líder inspirador tem brilho no olho e faca nos dentes. Por que isso? Porque nós sabemos que a execução é o calcanhar de Aquiles das estratégias. A maioria das estratégias não conseguem ser executadas, não conseguem ser implementadas. E os líderes inspiradores são aqueles que conseguem, não só pela sua atitude pessoal de brilho no olho, faca nos dentes, ou seja, de execução, de fazer acontecer, consegue contaminar as outras pessoas. Porque entregar resultados é excepcional para todo mundo, mas fazer com que uma equipe, às vezes muito grande ou até que precisa de treinamento, você conseguir entregar resultado por ela, eu acho que é a maior prêmio que um líder pode ter. O melhor exemplo que eu conheço de brilho no olho e faca nos dentes é dado pela Maria Rita Pontes, que é a sucessora da Irmã Dulce. A Irmã Dulce fez uma grande obra espiritual, tanto que está sendo canonizada, reconhecida pelo Vaticano. Mas a Maria Rita assumiu a liderança da obra assistencial Irmã Dulce quando ela ainda estava viva, mas no seu último ano de vida, e ela não se deixou intimidar por aquela grandiosidade da religião e das coisas que a Irmã Dulce tinha feito, que já era um ícone lá na Bahia e em todo o Brasil. Então, com um grande brilhantismo, com a grande dose de uma agressividade positiva, ela conseguiu transformar a obra assistencial da Irmã Dulce, multiplicou por 4 ou 5 vezes o que era no tempo em que ela assumiu o comando dessa instituição. O líder inspirador tem alta dose de empatia. Empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Esse é um diferencial enorme dos líderes inspiradores. Eles tentam entender o mundo e perceber o mundo não apenas pela sua ótica, mas também pela ótica do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você entende muito mais o que está acontecendo e pode tomar uma decisão melhor. Qualquer pessoa que se dispõe e que quer ser líder, e o querer é igual à escolha, né? Precisa ter essa capacidade de entender o outro, senão ela não consegue. Ela vai impor, ela vai pressionar desnecessariamente, né? Então, acho que esse equilíbrio que a empatia traz é fundamental para um líder. Saber ouvir é um diferencial do líder inspirador. Existe um conjunto de atitudes que os líderes inspiradores desestimulam. No meu modo de ver, eles deveriam não apenas desenfatizar, mas até mesmo eliminar esse conjunto de atitudes do dia a dia empresarial. Um conjunto de ismos, por exemplo. Negativismo é um desses ismos. É muito difícil inspirar pessoas que só vê dificuldade na vida e trata a sua vida com elevada dose de pessimismo e de negativismo. Conheço várias pessoas negativistas e normalmente quando você divide um projeto, uma ideia, alguma proposta com essas pessoas, elas tendem a ver sempre o lado negativo, as possibilidades de dar errado e nunca o êxito. Sempre vem a metade vazia do copo, não a cheia. É sempre não, porque acho que isso aí não vai dar certo, é perigoso. Respostas nesse sentido. Quando a pessoa já começa derrotada, fica difícil de alterar qualquer situação. Individualismo. Individualismo é um dos maiores venenos na vida social. Corrói a liderança e acaba com a possibilidade de integração em qualquer equipe. Porque hoje em dia, dentro de uma empresa, você tem que trabalhar em equipe, a união faz a força. E se a pessoa é individualista, você não consegue trabalhar, você não consegue dividir. Comodismo. Os líderes inspiradores têm tolerância zero à acomodação. Eles estão sempre se reinventando. Olha, toda empresa tem pessoa folgada, né?
E aí você coloca ela de lado ou então dá mais trabalho para ver se ela se movimenta. É alguém que você tem que ter cuidado e torcer para que não esteja lá amanhã, porque senão vai sobrar trabalho para alguém. Egoísmo. Os líderes inspiradores devem procurar servir a causa e não servir-se dela. Eles devem combater o egoísmo dentro da sua equipe. Os egoístas são mais difíceis, porque, diferentemente dos individualistas, os egoístas não acabam de maneira alguma trabalhando pelo coletivo. É péssimo. Você acaba sendo, na verdade, sempre dependendo dele para alguma coisa, e aí você acaba sentindo que a coisa não flui e sente um pouco culpado por isso, mas na verdade é ele que não está deixando a coisa fluir como deveria ser. Né? Eu cheguei a pedir demissão de um lugar por causa de uma pessoa que só enxergava o próprio umbigo e atrapalhava todo mundo. Paternalismo. Os líderes inspiradores devem buscar o desenvolvimento genuíno das pessoas com as quais convivem e evitar o paternalismo gratuito. A empresa paternalista está sujeita ao desmando do dono e não tem pilar de governança, não é uma gestão profissional, é uma empresa amadora. Existe um conjunto de atitudes que são imprescindíveis, nós não podemos abrir mão delas e devemos sempre buscar consolidar essas atitudes quando elas já existem em algum grau dentro das organizações. A primeira delas é o respeito, coerência, humildade, comprometimento, integridade e ética. Eu sempre recomendo que os líderes façam com suas equipes uma espécie de mapa de atitudes e posturas. Nesse mapa deve conter as atitudes a adquirir, aquelas a consolidar e aquelas que devem ser desenfatizadas ou eliminadas. Acredito que com isso o líder e sua equipe podem chegar a uma espécie de um pacto social ou um compromisso entre eles de atitudes e posturas que deverão ser estimuladas no dia a dia da sua convivência. O maior segredo da liderança é ter humildade para aprender sempre, confiar nas pessoas e desenvolver um espírito de equipe. Então, muitas vezes a sua equipe, para se ter essa credibilidade, ela espera que você assuma algumas vezes palavras importantes como não sei, vou procurar saber ou errei. Então, a gente por vezes vê que é muito difícil você ter essa humildade, ou às vezes eu digo que até a coragem, de se colocar como um líder que reconhece que não sabe todas as respostas e que comete erros. Se você tem humildade, você não somente é admirado pelas pessoas que te rodeiam e que vão de alguma forma fazer interações com você, mas com humildade você vai estar sempre entendendo a importância que você tem de aprender mais, a importância que você tem, principalmente, de ajudar as pessoas a aprenderem. Uma atitude essencial num líder é a humildade. Humildade é ter a coragem de admitir que não se tem todas as respostas. A humildade faz com que o líder busque aprender permanentemente. Gandhi é o melhor exemplo de liderança humilde e sem arrogância. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Uma tarde, estava eu em minha casa tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos e me pediu: Bapu? Bem, Bapu era o modo carinhoso como os indianos me chamavam, que equivale a papai. E ela me disse: Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem daqui a 1 mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o garoto e lhe disse: ô meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar branco. Este tipo de açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira para mim e me diz: Bapu, não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder 1 mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então, eu lhe respondi: é que até o mês passado, eu também comia açúcar. Eu acho que a cena do açúcar contém o cerne do pensamento do Gandhi. Que o Gandhi dizia assim: para você pedir para uma pessoa fazer alguma coisa, um verdadeiro líder fazia antes. Então, quando ele pede para uma pessoa se transformar, ele se transforma antes. Que eu acho que não adianta você querer mudar o mundo não querendo se mudar. Antes de pretender liderar os outros, devemos aprender a liderar a nós mesmos. Afinal de contas, o que adianta liderar de forma eficaz situações e equipes se o líder não for capaz de liderar a sua própria vida?
Esse será o tema do 8º e último episódio da série Líderes em Ação – Conversas com César Souza. Voltamos a convidar você para visitar o site www.lideresemacao.com.br e se registrar como membro da comunidade virtual. Nos workbooks, você vai encontrar informações, exercícios e temas para reflexão sobre esse programa e os anteriores. Também recomendamos a leitura dos livros do César Souza. Você é do tamanho dos seus sonhos. Você é o líder de sua vida e Cartas a um Jovem Líder. Um filme que vale a pena assistir é Gladiador, de Ridley Scott, que mostra como as atitudes de um homem podem mudar a história. Até o próximo programa. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.